começo de ano é igual para muitas famílias. Um grande número de dívidas do final do ano anterior soma-se às contas e despesas típicas dos primeiros meses do ano. Material escolar para quem tem filhos, IPVA e IPTU são as principais dores de cabeça nesta época. O que fazer para não começar o ano no vermelho? Quem vai nos dar as dicas é o economista Moisés Chaves. Bom dia, professor. Bom dia. É mais vantagem pagar as dívidas do final do ano ou as contas do começo? Bom, essa é uma questão de orçamento, né? As pessoas têm que ter preocupadas e programar as suas despesas de acordo com a sua capacidade de pagamento. Então, se houver a possibilidade, por exemplo, de antecipar o pagamento dessas despesas e com isso obter um desconto nesse pagamento, obviamente que esse pagamento deve ser antecipado. IPVA, por exemplo, são dívidas, né? Quem tem carro tem de pagar o IPVA, quem tem casa tem de pagar IPTU. É melhor pagar esses impostos a prazo ou parcelado? Olha, ou melhor, a parcelado ou à vista? O IPTU ele sempre tem um desconto de 10%, que é um desconto significativo, né? Se for feito o pagamento de maneira antecipada. Então, todos os pagamentos que puderem ter um desconto significativo com pagamento antecipado, e isso couber ser possível ser feito, né, dentro do orçamento doméstico, a família acaba tendo um ganho que, embora possa ser diluído aí, nas outras despesas da casa, acaba sendo um ganho para o orçamento doméstico. E o material escolar dos filhos? Pois é, essa é uma outra despesa, né? Óbvio que continua valendo aquela dica de que a pesquisa de mercado, de buscar o menor preço, pechinchar pelo preço, discutir prazos de pagamento, essa é uma dica que continua valendo para essas compras, né, de material escolar. E elas acontecem sempre no princípio do ano. Da mesma maneira, outras despesas que acontecem no início do ano é o pagamento, por exemplo, da primeira parcela do imposto de renda. Então, essas despesas acontecem de maneira fixa, num prazo que é determinado e tem que entrar dentro do orçamento doméstico. De maneira que, se as pessoas puderem já provisionar, preparar-se, né, para essas despesas no início do ano, com o acréscimo de renda que teve agora, com o 13º, por exemplo, né, seria mais adequado. E aí, ao longo do próximo ano, provisionar essas despesas. A gente sabe que a maioria está endividada, né? A verdade é essa. Então, assim, tem gente que tem todas essas despesas, terá todas essas despesas e não tem, ainda assim, o dinheiro para pagar. O que deve fazer? As pessoas que, por exemplo, têm um nível de despesa grande, por exemplo, em cartão de crédito ou com financiamento de algum bem de consumo, tipo carro, por exemplo, e houver uma redução da renda dessa família ou desta pessoa, se a perspectiva dessa pessoa for de um prazo longo para recompor essa renda, ou seja, para ter um novo emprego, de buscar recompor a sua renda de alguma forma, ela deve imediatamente se desfazer deste bem. Então, a dica, a orientação é essa, se desfazer no caso do carro. Se houver, por exemplo, no início... Para curar as dívidas, né? Se, por exemplo, no início do ano, a pessoa contratou um financiamento de um veículo agora no final do ano. E no início do ano que vem, com todas as despesas de manutenção do veículo, que é IPVA, seguros, etc., ela ainda perde o emprego, por exemplo, ela deve imediatamente, para não se complicar mais com a dívida, se desfazer deste veículo. E evitar não chegar no próximo ano da mesma forma. Sempre há a possibilidade de você fazer um provisionamento, por exemplo, de 10% da sua renda e guardar isso numa caderneta de poupança ou numa outra aplicação financeira qualquer. Se a pessoa conseguir fazer, por exemplo, isso num salário de R$1.000, ela ao final do ano vai ter pelo menos R$1.500, R$1.300, R$1.500, que é os R$1.200, 12 prestações de R$100, mais os juros da poupança. Então, ela vai ter pelo menos R$1.300, R$1.400. Se a gente conseguir guardar 10% da renda, portanto, a gente vai ter pelo menos mais um salário, um 14º, um 15º salário. Ok, então, professor, muito obrigada por essas orientações. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Fique agora com as notícias estaduais. Um bom dia para você.